O Beryl é um espadachim de meia idade que toca um dojo no meio do nada e leva uma vida tranquila. Um dia, enquanto treina, o pai dele solta que gostaria muito de ter uns netinhos pra cuidar. Já faz anos desde que Beryl assumiu como instrutor por ali, mas ele continua solteiro do mesmo jeito. O nosso prota diz que anda ocupado demais cuidando do dojo da família pra pensar em ter filhos, mas o velho ainda insiste pra ele pelo menos tentar. Ele até sugere que o Beryl poderia dar uma investida em algumas das suas alunas, só pra casar logo, mas ele recusa por motivos óbvios, não é mesmo? E éticos. O dojo está na família de Beryl há gerações, e ele tem se dedicado bastante desde que assumiu o posto do pai. Ele já teve sonhos de fazer algo grande, tipo virar um mestre espadachim super renomado, e embora ele saiba que luta melhor do que a maioria das pessoas, ele não acha que tem nível para esse título. Ainda assim, ele se considera um bom professor. Vários alunos saíram de lá e viraram espadachins de respeito. Depois do treino, ele volta pra casa e janta com os pais, mas o pai dele continua batendo na mesma tecla: arranja uma esposa logo, mano, e sai da minha casa. Ele até tenta convencer a esposa a dar uma prensadinha no Beryl, mas ela diz que essas coisas levam tempo, então ele não precisa se apressar. Porém, deixa claro que também quer um netinho, e o nosso prota quase se engasga com a comida, porque isso é bem mais complicado do que parece, mano. Nem namorado ele tem, e não é como se uma garota linda fosse simplesmente aparecer na porta dele, não é mesmo? E adivinha, o Beryl abre a porta e dá de cara com uma garota bonita, que o cumprimenta o chamando de mestre, e olhando melhor ele a reconhece, é a Lúcia, a sua ex-aluna. Ele então a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para colocarem o papo em dia. O Beryl lembra que ela sempre foi uma aluna talentosa, mas jamais imaginaria que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Enfim, ele pergunta o motivo da visita, e a Lúcia explica que uma das funções de comandante é treinar novos recrutas, então ela mesma indicou o Beryl como instrutor especial de armas. E olha só, a proposta foi aprovada pela Ordem Imperial. Ela veio pessoalmente dar a boa notícia. O Beryl não pediu para ser instrutor imperial, então ele até pensa em recusar a oferta, mas o pai dele já manda real: aí seu merda, tem gente que é executada por recusar esse tipo de coisa. Desobedecer uma ordem imperial pode dar ruim, mano, então o nosso prota não pode simplesmente ignorar a situação. A Lúcia então tenta o tranquilizar, dizendo que ele não vai ser executado se recusar, mas provavelmente vai se meter numa encrenca daquelas, então é melhor aceitar logo. Ela já tem até uma carruagem esperando para levá-los para a capital. Eles podem sair agora mesmo, e amanhã ela explica direitinho como vai ser o novo trabalho dele. O Beryl mal tá acreditando nessa patifaria, que a Lúcia tá esperando que ele largue tudo assim, de uma hora pra outra, mas o pai dele já comprou a ideia rapidinho. Ele deseja boa sorte pro filho e ainda manda ele aproveitar a viagem pra arrumar uma esposa. E no fim das contas, o nosso prota prefere não descobrir o que seriam essas consequências graves, e decide aceitar o convite e seguir com a Lúcia pra capital. E durante o caminho, ele repara que ela ainda usa a espada que ele deu pra ela quando se formou no dojo. É uma tradição, todo aluno graduado ganha uma, e a Lúcia sempre cuidou com carinho da dela. E o Beryl até fica feliz por ela valorizar tanto o presente, mas comenta que ela merecia uma espada melhor, afinal agora ela é a comandante e tudo mais. Ela, no entanto, responde que essa é a espada perfeita pra ela, e é aí que a Lúcia comenta que está super animada porque o caipira mestre espadachim finalmente vai chegar na capital. O Beryl fica confuso, ele não é nenhum caipira e definitivamente ele não é um mestre espadachim, mas ela explica que no mundo da espada o nome dele é bem conhecido. Ele treinou dezenas de alunos que viraram lendas, então sim, mano, ele meio que virou uma lenda viva, só não curte muito o apelido. Pouco tempo depois, eles chegam na capital real, e a Lúcia deixa o Beryl numa estalagem onde ele pode descansar, e promete buscá-lo no dia seguinte. No outro dia, ela leva o nosso prota direto pro castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela já chega falando que ele é tão forte que nem ela conseguiria vencê-lo, então os recrutas deveriam se sentir honrados por aprender com alguém tão habilidoso. Mas claro, nem todo mundo ficou feliz com isso. Alguns cavaleiros não acham que o nosso prota merecia estar numa posição tão alta. Um deles em especial não curte nem um pouco essa ideia aí, que se foda ele, mano, na minha opinião. A Lúcia dá os parabéns pra ele por ele ter virado oficialmente um instrutor especial. Ela explica que ele só vai precisar dar aulas 3 ou 4 vezes por mês, então ainda vai sobrar tempo para cuidar do dojo. De repente, uma garota surge do nada correndo, e mal consegue esconder a empolgação ao reencontrar o seu mestre, e o nome dela é Karune, aluna do dojo de 2 anos atrás. Ele lembra que o sonho dela era entrar na ordem, e agora ela tá lá, mesmo que ainda seja apenas uma recruta. Ainda tem muito chão pela frente, mas ela tá feliz da vida por treinar com o nosso prota de novo. E para a Lúcia,
o sentimento é o mesmo. Mais tarde naquele dia, o nosso prota volta pra casa, mas ao abrir a porta ele dá de cara com mais uma surpresa. Outro ex-aluno veio visitá-lo, e o nome dele é Hendrid, que aparece para apresentar a sua esposa e filho recém-nascido. O Beryl fica feliz e todo contente por ver que o rapaz está indo bem, mas ele nem consegue falar muito. O pai dele já chega cortando e dizendo que o filho só deve voltar pra casa quando tiver uma esposa e um bebê, igual o Hendrid. Falando nesse safado, depois que ele se formou no dojo de Beryl, ele virou um aventureiro de rank platina, o que, convenhamos, não é pouca coisa. Mas agora que virou pai, ele tá querendo se aposentar e voltar pra vila. E o nosso prota fica surpreso de ver que ele tá largando um título desse assim, sem mais nem menos. Mas pensando bem, ser aventureiro é perigoso, e com um filho pra cuidar, o cara deve tá querendo algo mais tranquilo. E enquanto tá ali batendo papo, o Hendrid diz que vai dar o seu melhor pra cuidar do dojo. Só que o nosso prota nem sabe do que ele tá falando. Aí o pai dele explica: como o Hendrid é habilidoso, ele pode assumir o cargo de instrutor no lugar do Beryl. Ou seja, o velho tá basicamente expulsando o próprio filho de casa, mesmo o Beryl sendo dono do lugar. No dia seguinte, o Beryl explica tudo para a Lúcia, dizendo que agora precisa encontrar um lugar para morar na cidade. A pousada onde ele dormiu ontem era boa demais pro seu gosto e pro bolso dele, então ele quer algo mais simples. Nisso, a Lúcia se oferece para ajudar na busca, toda empolgada. Inclusive, ela já até solta que ele pode ir lá morar na casa dela, se ele quiser. Mas o nosso prota acha que isso seria meio inapropriado e acaba recusando, deixando a Lúcia visivelmente decepcionada. E para mudar esse assunto aí, ela pergunta se ele topa almoçar com ela, já que tá na hora. Os dois então saem para procurar um restaurante. No caminho, uma moça passa e simplesmente manda uma indireta pesada. Ela chama a Lúcia de descarada por andar pela cidade com um homem, ainda mais por cima chamando ele de mestre na maior naturalidade. A garota acha um absurdo uma comandante dos cavaleiros ficar de rolezinho com um cara qualquer. O nosso prota, que tava tentando passar despercebido, até baixa a cabeça para evitar essa confusão aí, mas a garota faz questão de puxar o capuz dele, e assim que vê o rosto, ela já solta um mestre também. O Beryl fica todo perdido, sem ideia de quem é ela, e aí ela se apresenta como Serena. Ela diz que ele salvou a vida dela e a ensinou a usar uma espada. Nisso ele leva um tempo para lembrar, mas aos poucos ele recorda. Há uns 20 anos atrás, ele achou uma garota ferida, cuidou dela e acabou virando seu professor. Depois disso, ele nunca mais teve notícias dela. Agora ela tá ali, vivona, e com o título de aventureira de rank preto. O Beryl então fica feliz de ver que ela se saiu tão bem, e a Serena até pede desculpas por não ter visitado ele esse tempo todo, mas também quer saber o que ele tá fazendo na capital de repente. A Lucy explica que o Beryl foi nomeado como instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros, então ele vai se mudar pra capital, e ela tá lá pra ajudar ele a achar uma hospedagem bacana. Mas aí a Serena entra no papo dizendo que ela é muito mais experiente nessa coisa de achar um lugar pra ficar, já que ela vive como aventureira. E claro, isso vira motivo para começar uma discussão. As duas simplesmente começam a bater boca sobre quem vai ajudar o nosso prota a procurar um lugar pra morar. No fim, com a ajuda das duas, ele acaba achando uma hospedagem que combina com ele, e ele agradece sinceramente, mas ele pede que por favor elas parem com essas brigas, porque ele não aguenta mais essa gritaria toda. E por respeito ao nosso prota, as duas sossegam e volta pra casa em silêncio. O Beryl observa tudo da janela, e apesar de não estar 100% animado com a vida agitada da cidade, ele até que acha bom ter gente por perto que se importa com ele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está em treino como sempre, e o vice-comandante Haley está botando todo mundo no bolso com as habilidades dele. Depois de vencer um parceiro de treino, a Lúcia solta uma bomba. Houve uma mudança na agenda. Agora, em vez de treinar com o Beryl uma vez por semana, ele vai dar aula a partir de hoje mesmo. Então ela espera que todo mundo se esforce mais do que nunca. O Beryl diz que tá feliz por estar ali, mas antes mesmo de começar, o Helmut se aproxima e diz que quer falar uma coisa. Para ser um instrutor especial da Ordem, o nosso prota teria que ser muito forte. Então o Helmut desafia ele para um duelo. E não é por desrespeito não, mano. Ele só quer ter certeza de que o Beryl é a altura do cargo. E como vice-comandante, ele pode fazer esse tipo de desafio. E a Lúcia, claro, já aprova na hora, o que deixa o nosso prota pensando que ela precisava parar de aceitar essas coisas por ele. Mas já que foi um desafio, ele não tem muito o que fazer. Seria bem feio pra Lúcia se o cara que ela recomendou perdesse fácil. Então ele decide se esforçar. O duelo então começa com o Helmut indo com tudo pra cima, e o Beryl começa a parar os golpes e se impressiona com a força e a velocidade do cara, mas percebe que se conseguir rebater um dos ataques no momento certo, ele vai deixar o Helmut vulnerável. E dito e feito, ele faz isso e fica cara a cara com o inimigo. Numa luta real, ele teria perdido a vida. Pronto pro Beryl.
Eles então voltam para suas posições iniciais e o Helmets parte para cima de novo. O Beryl continua achando que ele é incrivelmente forte, mas os golpes são previsíveis, então ele consegue defender numa boa. O Helmets percebe que ele não vai acertar o nosso prota se ele não usar tudo que tem e manda o golpe especial dele, a técnica da lâmina uivante, e ela é tão forte que teoricamente ninguém conseguiria bloquear, mas na hora que o golpe é lançado, o Beryl simplesmente desaparece e reaparece atrás dele, com a espada encostada no pescoço do Helmets. A vitória é do Beryl. O Helmets fica todo brabo, ele fica impressionado com a técnica e pede desculpas por ter sido arrogante, e mais tarde o Helmets até organiza uma festa para dar boas-vindas ao novo instrutor, mas ainda tá curioso como o Beryl conseguiu escapar da técnica giratória, e o Beryl explica que ele só se moveu junto com o giro do golpe, o que fez ele parar atrás do Helmets. De qualquer forma, o Helmets está animado para treinar com o Beryl, e o resto do grupo também. Já faz uma semana desde que o Bar virou instrutor, e enquanto dois cavaleiros treinam juntos, ele se aproxima para dar uns toques. Ele tava de olho em como eles lutavam, a técnica até que era boa, mas a noção de distância nem tanto. Ele mostra que se você prestar atenção demais na espada do oponente, ele pode chegar perto de você sem você nem perceber. Pode até parecer besteira, mas numa luta de verdade, meio passo faz toda a diferença entre vencer e levar uma espadada. E o nosso prota achou que tava passando só umas dicas básicas, mas pelo jeito que o pessoal olhou pra ele, parecia que o cara tinha acabado de lançar a melhor rima da história. Desde a luta dele com o Helmets, tudo que o Beryl fala virou lei entre os cavaleiros, e ele tem que admitir que isso facilitou muito o trabalho. E quando o treino acaba, o nosso prota se senta para dar aquela relaxada, e o Helmets aparece com uma toalha para ele enxugar o rosto. Minutos depois, a Karune chega perto e pergunta se ele tem algum plano pro resto do dia, e como ele não tinha nada em mente, ela se oferece para mostrar a cidade. Pensando bem, o Beryl percebe que ainda não viu quase nada de Beltane, então ele topa o passeio. Enquanto isso, a Halúcia tá ocupada numa reunião com os oficiais do reino, passando um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente sobre o novo instrutor especial que foi contratado. Ela garante que o nosso prota superou todas as expectativas, e como não tem mais o que discutir, a reunião termina. Quando era criança, os pais de Halúcia levaram ela pro dojo do Beryl para aprender a se defender, e desde o primeiro encontro, ela viu que ele era gente boa. No dojo, ele fazia ela treinar os golpes de espada e pular de toco em toco para trabalhar a mobilidade. Também passavam os exercícios de força e mesmo com métodos meio controversos, logo ela tava super à vontade com a espada na mão. E um dia, o nosso prota perguntou se ela queria um combate de treino e ela topou na hora, animada para mostrar tudo o que tinha aprendido. Só que quando foi encarar o mestre, percebeu que não dava para achar nenhuma brecha na postura dele. Como ela cresceu treinando com o Beryl, achava que todos os instrutores eram naquele nível, mas um dia ele levou seus alunos para uma batalha simulada contra outro dojo, e foi aí que ela caiu na real. O cara que lutou com ela era cheio de falhas e tinha a paciência de uma pedra, atacava sem pensar. Como era de se esperar, a Halúcia passou por cima dele fácil, sem nem suar, mano. Depois da luta, o Beryl e os alunos voltam caminhando pro dojo, e ele fica feliz por terem enfrentado estilos diferentes. Nessa, a Halúcia pergunta se o dojo do Beryl é melhor que os dos outros, mas ele diz que não curte pensar assim. Ganhar é até legal, mas o importante mesmo é o que você aprende com a experiência. Ela entende o ponto, mas aí percebe que perdeu o prendedor de cabelo, e como é algo importante pra ela, ela avisa o Beryl que vai voltar pra procurar. E quando ela chega lá, começa a buscar, mas infelizmente o cara que ela derrotou já tinha achado. Por um momento parece que ele vai devolver na boa, mas né, seria fácil demais a bondade. Em vez disso, ele joga o prendedor pra dentro do dojo e avisa que se ela quiser de volta, ela teria que enfrentar todos eles de uma vez. Ela pode ter vencido na simulação, mas ele está certo de que com os outros amigos ao lado, dessa vez ele ganha. E considerando o quão ruim os outros eram com a espada mais cedo, a Halúcia até tinha uma boa chance de vencer todo mundo sozinha, mas ela sabia que o Beryl não ia curtir a ideia se ela usasse as habilidades dela para sair batendo nos outros. Então ela só ficou parada, pronta para levar umas pancadas. Só que antes do safado valentão acertar o rosto dela, o nosso prota aparece do nada, entra na frente e toma o golpe por ela. Então ele olha pros moleques e pergunta se é assim mesmo que eles querem usar o que aprenderam com a espada. O valentão Bocó ainda não entendeu que tá sendo um babaca e tenta acertar o nosso prota na cabeça. Só que dessa vez o Beryl desvia fácil e desarma ele num piscar de olhos. Depois ele ainda bloqueia os golpes de vários amigos do cara. Mas antes que a coisa piore, o mestre do dojo aparece, tendo ouvido a bagunça e corre pra ver o que tá rolando. Ele fica super decepcionado
decepcionado com a atitude dos alunos. Ele se ajoelha na frente do nosso prota e pede 1000 desculpas, prometendo que isso nunca mais vai acontecer. E na volta pra casa, o Beryl caminha com a Lúcia e explica que ficou com um pressentimento ruim quando ela foi buscar o prendedor de cabelo, então decidiu seguir ela só pra garantir que tava tudo bem. E a Lúcia fica se sentindo mal, porque o Beryl acabou se machucando por causa dela, mas ele garante que o golpe nem foi grande coisa, e além disso, ela não fez nada de errado, então não tem por que se culpar. Na real, ele até acha que foi culpa dele, por ter deixado uma aluna entrar numa situação potencialmente perigosa sozinha. Nisso, os anos se passam, e agora a Lúcia tá de novo num combate de treino com o Beryl. A forma dele continua impecável, mas dessa vez ela consegue acompanhar o ritmo e até marca um ponto. O nosso prota fica surpreso com o quanto ela melhorou e decide que ela está pronta para se formar, e ele entrega a espada cerimonial de graduação para ela. Nessa altura, a Lúcia já tinha percebido de que o Beryl não tem nem noção do quanto é habilidoso com a espada, e mesmo sem querer sair do dojo porque ainda tinha muito para aprender com ele, ela não quis causar problemas, então aceitou a graduação, mas decidiu que provaria que os ensinamentos do Beryl eram superiores a todos os outros. Ela entrou num programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de admissão. Como esperava, ninguém ali chegava perto do nível do Beryl, nem os avaliadores conseguiam acompanhar ela, quem diria enfrentar o próprio mestre. O Beryl tem reflexos quase sobre-humanos e uma percepção muito além do normal. Para a Lúcia, não há dúvida, ele é o melhor espadachim do mundo, mas o Beryl não tem noção disso, e sendo quem é, provavelmente viveria a vida inteira no anonimato, feliz da vida. Só que a Lúcia não ia deixar isso acontecer. Com as habilidades que aprendeu, ela foi subindo aos poucos na hierarquia da Ordem dos Cavaleiros, sonhando com um dia em que teria poder suficiente para apoiar o nosso prota. E quando finalmente virou comandante dos Cavaleiros, já fazia mais de 10 anos que ela tinha saído do dojo, e nesse tempo o Beryl tinha ficado ainda mais incrível do que ela lembrava. Ela ainda se sentiu um pouco culpada por nomeá-lo como instrutor sem perguntar antes, mas foi a única forma de tirá-lo da vila e fazer com que ele ganhasse algum reconhecimento. Nisso, ela volta pro salão de treinamento e encontra com o Helmets perguntando como foi o treino com o nosso prota. O Helmets responde todo animado dizendo que foi incrível e que aprenderam demais com ele hoje. E como não vê o Beryl por ali, a Lúcia pergunta se ele já tinha ido embora, mas o Helmets explica que ele saiu com a Karune, que queria mostrar a cidade pra ele. A Lúcia sente uma pontinha de ciúmes ao ver isso, afinal a Karune basicamente chamou o nosso prota para um encontro, e ela mesma bem que podia ter tido essa ideia primeiro. Enquanto isso, no passeio da Karune com o Beryl, ela mostra todas as lojinhas ilegais da cidade, e enquanto eles andam pelo mercado, o Beryl escuta alguém chamando por ele, e quando se vira, vê uma garotinha vindo em sua direção. Ela tá chamando ele de mestre, então deve ter sido uma aluna dele, mas ele não consegue lembrar quem é. Ela fica meio desapontada por ele ter se esquecido, e aponta para a espada que carrega para refrescar a memória dele. Ela se formou no dojo dele. O Beryl pensa mais um pouco e aí finalmente se lembra. O nome dela é Face, e sim, ela já foi aluna dele. Ela treinou por 2 anos ao lado da Karune, embora estivesse bem diferente naquela época, e já fazia mais de 5 anos desde a última vez que o Beryl viu ela, então era de se esperar que tivesse mudado bastante. E parece que ela tá indo muito bem na capital, agora ela é a estrela principal da tropa mágica. O Beryl fica feliz em saber que ela tá se dando bem, mas aí fica surpreso por ela estar na tropa mágica, já que não lembra de ter ensinado nada de magia pra ela. A Karune pergunta se a Face tá ali pra fazer compras, e ela explica que veio comprar uns acessórios mágicos. O nosso prota nunca tinha ouvido falar disso, então a Face pega um e mostra pra ele, explicando que com esses itens qualquer pessoa pode usar magia. Ela consegue usar magia sem precisar de acessório nenhum, o que deixa o nosso prota bem surpreso. Nisso, eles ouvem uma mulher gritar porque acabaram de roubar a bolsa dela. O nosso prota já se prepara pra correr atrás do ladrão, mas antes mesmo dele dar um passo, a Face fala que ele pode deixar com ela. Nisso, ela saca a espada, cobre ela com magia e dá um golpe no ar em direção do cara. A lâmina solta uma rajada mágica que prende as pernas do ladrão, e assim que ele cai no chão, a Karune vai até lá e segura ele. E o nosso prota ficou muito impressionado com a forma como as duas lidam com a situação, principalmente com a magia da Face. Ele nunca viu nada assim antes. E o Beryl também fica todo feliz em ver que ela ainda usa os ensinamentos dele. No dia seguinte, o Beryl acorda cedo para dar uma voltinha pela cidade, e no meio do passeio ele ouve que alguém tá chamando o nome dele. Quando ele se vira, ele vê uma garotinha parada ali e pergunta se ela tá perdida, e a menina já dá um esporro no cara, dizendo para ele parar de tratar ela como uma criança, porque
ela é a chefe da tropa mágica, mas o Beryl acha que é só uma brincadeira, então ele não acredita nela. Nisso a menina começa a se irritar porque ele não leva ela a sério, então mostra do que é capaz. Ela solta uma bola de fogo enorme com um dedo só, e aí sim o Beryl acredita, mas ele fica pasmo ao ver uma garotinha com tanto poder assim. Nisso ela manda ele parar de chamá-la de garotinha e diz que o nome dela é Lucy e que ela é uma adulta de verdade. A Face contou tudo sobre o Beryl para ela, então ela quis muito conhecer ele pessoalmente. Para Lucy, o Beryl deve ser um professor incrível, porque a Face é um monstro na espada, mas o nosso prota dá todo o crédito para a Face, dizendo que ele só ensinou o básico, o resto foi o esforço dela mesmo. Eles vão andando e conversando, e no fim a Lucy acaba levando o nosso prota para um campo aberto, e qualquer jogador de Dark Souls sabe o que isso significa. A Lucy adora magia e treina todo dia para ficar cada vez melhor, mas ela nunca encontra alguém à altura para treinar com ela. Só que o nosso prota é praticamente uma lenda, então ela acha que ele vai ser um desafio e tanto. E sem dar tempo nem para resposta, ela logo já manda uma bola de fogo na direção dele. O nosso prota salta para trás e desvia na hora. Ele até preferia evitar esse tipo de confronto, mas com o jeito que a Lucy tá olhando para ele, ele já entendeu que não vai sair dali sem lutar. Então ele saca a espada e se prepara. E assim termina mais um resumo aqui, meu mano. E se você gostou, você já sabe, né, mano? Eu tô ficando cansado de dizer. Se inscreve aí e ativa as notificações para não perder nenhuma parte aqui, mano. Tamo junto e lembre-se, o Drezinho Names ama você.